Olá, professor Marcos. Eu sou a Beatriz, minha colega Ana Paula e a Sandra. Somos estudantes do quarto semestre do curso de Psicologia da Unijuí, Campus Santa Rosa, e hoje vamos apresentar a questão 4, que trata das dificuldades de engajamento, atenção e motivação de uma turma do sexto ano, analisando esse caso à luz da teoria de Henri Vallon e de conceitos da neurociência. A escola relata que os estudantes apresentam baixa participação, falta de atenção, desmotivação e pouca interação em atividades reflexivas. O professor utiliza aulas muito expositivas, com discursos longos, slides extensos e quase nenhuma experiência prática. Esse cenário é relevante porque envolve alunos em uma fase de desenvolvimento que exigem abordagens específicas. O desafio da equipe pedagógica é reorganizar o processo de ensino-aprendizagem para promover mais engajamento e desenvolvimento integral. Para compreender esse contexto, utilizamos Henri Vallon como autor de referência. Vallon descreve que os estudantes nessa faixa etária se encontram no estágio da puberdade e adolescência, um período marcado por profundas transformações físicas, sociais e emocionais. Os adolescentes vivenciam conflitos intensos, alternâncias emocionais, idealismo, rebeldia, timidez, vergonha e dúvida sobre si mesmo. Há também um movimento constante entre dependência e oposição, o que muitas vezes se manifesta como resistência às atividades escolares mais passivas. Segundo Vallon, o afeto tem papel central no desenvolvimento e cognição. Emoção e movimento são inseparáveis. Portanto, metodologias que considerem esses aspectos como longas exposições orais tendem a produzir desengajamento e desatenção. A aprendizagem depende de um ambiente acolhedor, de relações significativas e de participação ativa do estudante no meio em que está inserido. Do ponto de vista da neurociência, dois conceitos dialogam diretamente com essa teoria: atenção e motivação. A atenção é a capacidade do cérebro de selecionar informações relevantes diante de inúmeros estímulos internos e externos. Em metodologias passivas e repetitivas, o cérebro adolescente tende a perder o foco com facilidade, pois precisa de alternância, novidade e estímulos que façam sentido emocional. A motivação, por sua vez, pode ser intrínseca, quando o próprio aluno tem interesse e iniciativa, ou extrínseca, quando fatores externos o impulsionam. Na adolescência, a motivação aumenta quando o estudante se sente parte do processo, quando existe significado e quando há espaço para autonomia. Assim, percebemos uma forte convergência entre Vallon e a neurociência. Ambos mostram que emoção, interação social e estímulos variados são essenciais para manter a atenção, despertar a motivação e promover a aprendizagem significativa. Ao analisar o comportamento dessa turma com base em Vallon, percebemos que a baixa atenção, a desmotivação e a pouca participação não são apenas falta de interesse, mas refletem justamente as características desse estágio do desenvolvimento. Os conflitos emocionais da puberdade e a necessidade de pertencimento ao grupo, a ansiedade e a oscilação afetiva influenciam diretamente a postura do aluno em sala. Além disso, do ponto de vista cognitivo e neurobiológico, aulas longas, repetitivas e sem alternância de atividades prejudicam o foco e reduzem a capacidade de manter a atenção sustentada. Como o cérebro adolescente é altamente responsivo ao movimento, ao afeto e à novidade, a ausência de práticas variadas e interativas torna o processo de aprendizagem menos significativo. Isso mostra que a prática atual do professor não dialoga nem com as necessidades emocionais dos alunos, nem com a forma como o cérebro deles aprende melhor. Falta interação, falta construção, falta exploração do meio, elementos que, segundo Vallon, são fundamentais para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Com base nisso, propomos uma interação pedagógica que valoriza a interação social, a expressão emocional e a participação ativa
evitando o estágio do desenvolvimento desses alunos. Primeiro, é necessário diversificar a metodologia. Aulas exclusivamente expositivas não provocam o estudante a aprender. A escola precisa criar experiências que despertem interesse e motivação, utilizando recursos variados, como filmes, documentários, maquetes, dinâmicas, jogos educativos, propostas artísticas e atividades que integram corpo e emoção, exatamente como sugere Valão, ao destacar a importância do movimento e do afeto na aprendizagem. Outro ponto central é fortalecer atividades colaborativas, nas quais os alunos possam trabalhar em grupo, trocar ideias e construir juntos. A socialização é um elemento essencial nessa fase da vida e, quando aproveitada pedagogicamente, ela aumenta o engajamento e o vínculo com o conteúdo. Além disso, é preciso promover um ambiente mais acolhedor e humano. Professores devem estar preparados para reconhecer as necessidades afetivas dos adolescentes, valorizando suas emoções e oferecendo segurança para que participem sem medo de errar. As práticas lúdicas e artísticas, como teatro, música, pinturas, projetos práticos, ajudam a integrar emoção e cognição, favorecendo uma aprendizagem mais profunda. A alternância na metodologia é fundamental para reduzir distrações. Quando a aula muda de dinâmica, exibição de vídeo, discussão em grupo, análise de imagens, construção de algo, até uma atividade ao ar livre, o cérebro mantém o foco e o aluno se sente convidado a se envolver. Portanto, a intervenção passa por 3 eixos principais: criar um ambiente afetivo e acolhedor, como o Valão propõe, estimular a participação ativa por meio de projetos, atividades práticas e lúdicas e variar as metodologias para manter a atenção e motivação, como indica a neurociência. Para encerrar, podemos dizer que os estudantes do 6º ano estão em um período de intensas mudanças emocionais e sociais, como explica Valon, e isso influencia profundamente seu comportamento em sala de aula. A neurociência reforça que a atenção e motivação dependem de estímulos variados, participação ativa e significado emocional. Portanto, reorganizar o processo de ensino com práticas colaborativas, lúdicas, afetivas e diversificadas é essencial para promover um aprendizado verdadeiramente significativo. Uma educação que integra afeto, interação e práticas dinâmicas não apenas melhora o engajamento, mas também respeita o desenvolvimento humano e transforma a forma como os alunos vivenciam a escola. Muito obrigada pela atenção!